Olá, olá, 3 de julho de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. A operação constata várias irregularidades no funcionamento do comércio da capital. Uma semana depois de reabertos, bares e restaurantes ainda registram baixa procura e muitos estabelecimentos não devem voltar a funcionar. Em Imperatriz, diminuem atendimentos do SAMU a pacientes com Covid. Maranhão tem redução nos focos de queimadas no estado. Confira ainda o que muda com promulgação da proposta que altera a data das eleições deste ano. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, gente. Vamos lá que a sexta-feira já chegou e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A gente faz junto até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto com o Marcão do Povo aqui no SBT, tá bom? A gente vai com muita informação por aqui. A informação não para nessa sexta-feira no Bom Dia. Hoje tem também as dicas para o seu final de semana. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? A gente tem inclusive a volta de alguns estabelecimentos aí, bares e restaurantes funcionando. Tem muita opção para ficar em casa, que é inclusive o ideal por enquanto, né? Ainda cautela acima de tudo. E a gente vai dar a dica, o roteiro da sua diversão daqui a pouquinho aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Fique ligado, muitas lives aí com os artistas. Você pode, né, na sua casa aí acompanhar tudo e dar uma relaxada, porque a semana está terminando. Ufa, hoje é sexta-feira e vamos juntos. Unindo todo o Maranhão aqui com a informação, estamos nós com a equipe do Bom Dia que chegou na madrugada de hoje para fazer esse programa para você. Daqui a pouquinho o Silvan vai voltar, ele que apresentou o Bandeira 2, para falar de segurança. Já já os bastidores da política com o Diogo 30 bem. Tudo isso para você que nos dá o prazer, a honra e o carinho da sua audiência, você em todo o estado. Aqui, Bom Dia Maranhão, primeiro telejornal do estado, está no ar, estamos juntos mais uma vez e que bom nessa audiência que só cresce, essa audiência, como eu digo, que é do tamanho do Maranhão e olha que nosso estado não é pequeno não, viu? Vamos juntos, vem comigo, a gente começa falando, atualizando os números da Covid no Brasil e aqui no estado do Maranhão também. O Brasil tem agora, infelizmente é um número significativo, né? Quase 1,5 milhão de casos confirmados da Covid-19. No Maranhão, são mais de 86 mil registros, gente. Ontem você viu aqui uma entrevista com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, dizendo que não dá para baixar a guarda ainda não, hein? Temos uma guerra pela frente aí contra a Covid-19. Todos nós temos que participar desse processo, não é? Com calma, cautela ainda precisamos. Eduardo Ericeira tem outras informações para nós. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito importante ainda seguir as recomendações. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O pedido foi do secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, que vem pedindo aí recorrentemente, mas a gente sabe que é uma recomendação. As autoridades sanitárias, políticas, a própria sociedade tem que entender que essa situação ainda é uma situação de alerta, o vírus ainda circula, ainda existe aí uma situação de pandemia. Em todo o mundo há essa preocupação ainda, claro, no Brasil essa pandemia é mais forte do que em outros países, mas ainda deve sim seguir as recomendações, não podemos baixar a guarda. Como você disse, Adalberto, mais de 86 mil casos confirmados, para ser mais exato, 86.025 casos confirmados do novo coronavírus, e aí a gente especifica cada um, não é que 86 mil pessoas estão infectadas. Os ativos, aí sim, é o número atual de pessoas que estão infectadas atualmente pelo novo coronavírus, ou aí no isolamento domiciliar, aqueles casos mais tranquilos, digamos assim, com sintomas mais leves ou talvez até assintomáticos, ou então aquelas pessoas que estão internadas em leitos de enfermaria e leitos de UTI, tanto da rede pública quanto da rede particular. São 19.090, mais de 19 mil pessoas, é um número considerado ainda bastante elevado. O número de recuperados também é bastante favorável, bastante satisfatório, 64.816 pessoas, só aqui no estado do Maranhão já conseguiram se recuperar da Covid-19. Mas no meio de tudo isso, no meio dessa pandemia, lamentavelmente, infelizmente, existem casos de mortes. Infelizmente, pessoas que perdem a batalha aí para essa terrível doença. 2.119 pessoas já morreram vítimas do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Outro dado que a gente sempre tem que ficar alerta é o número de novos casos registrados nas últimas 24 horas, que é justamente para a gente repassar os telespectadores e poder fazer esse acompanhamento. Só aqui na Ilha de São Luís foram 104 casos novos do novo coronavírus aí, então é um número considerado razoavelmente alto ainda. Em Imperatriz, 91 casos, para uma cidade só é um número bastante elevado, e nas demais regiões, como a gente tem falado aqui, um crescimento muito grande no interior do estado, até por conta disso a abertura de leitos, de hospitais, aí espalhados pelas várias regiões do estado do Maranhão por parte do governo do estado, 2.574 novos casos nas demais regiões fora da Grande Ilha e do município de Imperatriz. Até agora,
o estado já fez mais de 174 mil, quase 174.500 testes, como a gente sempre reforça, é importante para que sejam adotadas as medidas, as ações, para que faça o controle da pandemia desse novo coronavírus. Os dados nacionais também muito elevado, uma preocupação muito grande a cada dia, a cada 24 horas, com essa flexibilização do comércio. Parece que as pessoas não estão entendendo que ainda circula aí o vírus, que é preciso ainda seguir as recomendações e tem seguido. Em outros estados, a flexibilização, os governos tiveram que voltar atrás, justamente por conta dessa curva que já estava mais ou menos estabilizada e voltou a crescer aí bastante. O Brasil tem até agora quase 1,5 milhão de casos confirmados, a gente vem alertando desde o início da semana que era possível, havia essa possibilidade desse número, dessa quantidade de 1,5 milhão de casos confirmados do novo coronavírus ser batido ainda esta semana. Pois é, há essa grande possibilidade, infelizmente, já chega a 1.496.858 casos confirmados em todo o país. Então existe essa possibilidade. O número de mortes, 61.884 pessoas, quase 62 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no Brasil. Só nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados foi de 48.195. A coisa de 3 dias atrás, mais ou menos, estava em torno de 32, 34 mil. Só nas últimas 24 horas foram quase 50 em todo o país, 48.195. Isso é uma prova de que as pessoas não estão seguindo as recomendações, esse crescimento exagerado, lamentavelmente. O número de recuperados também é bastante satisfatório, de 852.816 pessoas já conseguiram se recuperar da doença em todo o país. E 582.158 pacientes ainda estão em acompanhamento, ou internado ou em casa, cumprindo aí o isolamento domiciliar, e 3.931, quase 4 mil mortes, ainda estão sob investigação. No estado do Maranhão, só para finalizar, foram 38 mortes só nas últimas 24 horas, e aí a gente chama a atenção, não é que 38 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Aqui, por exemplo, no país inteiro, quase 4 mil mortes estão sob investigação. Aqui no Maranhão, nos outros estados, acontece da mesma forma. Às vezes, infelizmente, lamentavelmente, a pessoa morre, fez o teste ainda não foi divulgado, só é divulgado, e aí sim as secretarias estaduais, o próprio Ministério da Saúde, só pode confirmar assim que foi divulgado o dado também, testando positivo ou negativo para a Covid-19, só para que fique bem claro, explicado aqui para os nossos telespectadores. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo volta circulando pela cidade, gente. São 7 horas e mais 7 minutos, são 7h07 agora. Olha, em um pouco mais de um mês que o comércio da capital foi reaberto de forma gradual, são várias as irregularidades cometidas. Um dos principais focos da operação de fiscalização é o centro da cidade. Vamos ver na reportagem de Ciro Mineiro e Rogel Nunes. Nas intervenções, foram constatadas várias irregularidades, como a abertura de estabelecimentos não autorizados, aglomeração de pessoas no ambiente e a ausência de sinalizações de segurança. Há previsão no decreto, que cita a Lei 6437, que ela garante como penalidades possíveis para casos de não cumprimento do decreto, advertência, multa ou interdição. Nos casos que a gente identificar que o estabelecimento de fato não quer cumprir, a gente já orientou, teve uma nova fiscalização e ainda insiste em não cumprir protocolos sanitários, isso sim pode ensejar numa interdição. As ações estão ocorrendo nos estabelecimentos da Rua Grande, principal centro comercial da capital. O objetivo é verificar o cumprimento de medidas que podem evitar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Das quase 170 ações de fiscalização, 16 autos de infração já foram lavrados pelas equipes da Vigilância Sanitária. Dentro de quase 170 ações realizadas ali no centro da cidade, você tem um percentual em torno de 10% de auto de infração lavrado, o que demonstra claramente e reforça o que a gente está apresentando. A gente tem feito uma abordagem educativa. A intenção da vigilância sanitária nesse sentido não é fazer punição de serviços que estão aí sofrendo os efeitos da pandemia, mas sim de garantir a segurança sanitária, como eu falei, de todo o coletivo que frequenta aquele espaço. No dia 25 de maio, o comércio no Maranhão iniciou a reabertura gradual. Desde então, a circulação de pessoas no maior centro comercial de São Luís não para de crescer. Circulação grande mesmo, né? No centro. Agora precisa ter esses cuidados aí por parte dos empresários, a população, os clientes têm que colaborar também nesse processo para que essas medidas sejam
cumpridas, que a gente saia o mais rápido possível de tudo isso, né? O Cláudio Serra está acompanhando a gente lá em São Paulo, pelo nosso Facebook. Tem o José Denilson Coutrin, que está em Matinha, e o Rubenilson Gaspar está em Cajapió, acompanhando a nossa programação. Muita gente aqui no Facebook, também no Instagram, acompanhando a nossa programação. Aproveita e compartilha com os amigos aí, na informação nunca é demais. Logo cedinho, começar o dia bem informado. Então, vai lá e compartilha também com seus amigos, curte e comenta na página da Difusora, tá bom? São 7 horas e mais 10 minutos. Amanhã completa uma semana que bares e restaurantes da Grande Ilha foram autorizados a voltar a funcionar. Mas, por enquanto, o movimento tem sido considerado pequeno. E, segundo a associação que representa o setor, olha, muitos estabelecimentos que fecharam não devem voltar a funcionar. Nesse bar em São Luís, a movimentação tem sido tranquila após a retomada das atividades. O protocolo de segurança vem sendo seguido por funcionários e clientes. O dono do local acredita que alguns fatores podem ter contribuído para o movimento ainda tímido nesse primeiro momento. Eu acho que o público, boa parte ainda não estava sabendo que bares e restaurantes já estavam liberados a partir do dia 27, né? Que o decreto oficial seria 29 e anteciparam para 27. E com isso, essa semana a gente espera ter um movimento melhor. A reabertura de bares e restaurantes foi autorizada pelo governo do estado desde o último dia 27. Os estabelecimentos devem cumprir uma série de medidas contra o novo coronavírus. Mas, segundo a associação que representa o setor, nem todas as empresas vão conseguir reabrir. O índice no estado pode chegar a 30%. O que nos preocupa muito, porque são empregos perdidos e são empresários desempregados. Num cenário nacional, é um pouco mais alarmante. Sendo pessimista, podemos chegar a 40%. É preocupante, é alarmante, mas infelizmente é a realidade. Já quem conseguiu se manter acredita numa maior confiança dos clientes e que o movimento deve sim melhorar nos próximos dias. Eu acredito que vai melhorar, o movimento vai melhorar. Até uma medida de segurança bem cabível, né? O não funcionamento com música ao vivo, né? Para evitar aglomeração e posteriormente poder fechar novamente, né? A partir da manhã, portanto, a partir de hoje, né? Final de semana chegando, segundo final de semana com a volta aí dos bares e restaurantes aqui na Grande Ilha de São Luís. A gente vai continuar acompanhando esse movimento. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência registrou redução nos atendimentos de pacientes de casos da Covid-19 no mês de junho, lá em Imperatriz. Vamos ver na reportagem. Segundo o SAMU, em Imperatriz houve uma redução de 52% dos atendimentos da regional em relação a pacientes de casos suspeitos e confirmados da Covid-19. Eram cerca de 14 atendimentos por dia. O mês de junho foi fechado com uma média de 9 e a média da última semana foi de 6 atendimentos diários. Nós, na verdade, a nossa base aqui de Imperatriz, ela é uma base regional. Nós realizamos atendimento a mais de 1 milhão de habitantes. Envolve 14 bases descentralizadas, 36 cidades ao todo. Então, todo esse montante, essa solicitação como um todo, ela recai sobre a base central de Imperatriz. Aqui, o médico, ele toma as condutas cabíveis, né? O que preocupa é que, na contramão dos dados de Imperatriz, o número de atendimentos nas outras cidades tem aumentado. No entanto, nas nossas bases descentralizadas, as demais bases, elas têm apresentado realmente um aumento nesse quantitativo. E aí é um motivo de preocupação, né? Motivo de preocupação, a gente fala assim em estatísticas, mas a gente sabe que uma perda apenas já é uma falta considerável para quem o perde, né? Sem dúvida, a preocupação realmente é muito grande ainda. Vamos ficar atento em todo o estado, hein, gente? São 7 horas e mais 14 minutos. 7h14 aqui no Bom Dia. A informação não para nessa manhã de sexta-feira. O Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal vai passar por uma licitação que deve garantir aí mais qualidade ao serviço e segurança jurídica às empresas e que os serviços prestados à população melhorem, porque as reclamações são muitas, são históricas, não é de agora, e a gente fica agora cheio de esperança diante dessa nova licitação. Vamos ver o que vai acontecer. Veja a reportagem. O edital de licitação foi publicado nesta quinta-feira. A partir de agora, as empresas ou consórcios terão 60 dias para analisarem os termos e apresentarem as propostas à Agência de Mobilidade Urbana, com o intuito de se habilitarem ao certame.
Hoje nós publicamos o edital desse processo licitatório. A previsibilidade que consta no edital é de que a primeira sessão da licitação ocorra em 60 dias, na data de 1º de setembro, onde teremos aí a qualificação das empresas e ou consórcios interessados em participar do certame e abertura aí das propostas técnicas, né, e a verificação também do valor de outorga que essas empresas vão oferecer para se sagrarem aí vencedoras desse certame. Os problemas relatados por passageiros do sistema aquaviário não são de hoje. No começo desse ano, por exemplo, usuários do serviço registraram o momento exato em que um dos ferries bateu em outro em alto mar. Nas imagens é possível perceber que uma das embarcações navegava em velocidade maior. Apesar do susto, ninguém se feriu. Com base em denúncias feitas por usuários em dezembro do ano passado, as 2 promotorias especializadas na defesa do consumidor realizaram inspeções em pelo menos 2 ferryboats. Os trabalhos resultaram em uma das embarcações retida para a navegação. De acordo com o Ministério Público, o principal problema identificado foi a má conservação dos ferries. Entre as melhorias previstas na oferta desse serviço, destaque para a substituição de todas as embarcações atualmente em operação por outras maiores, mais modernas e mais seguras. Outra mudança que deve acontecer se refere ao procedimento de venda de passagens, que terá como prioridade a comodidade do consumidor. De que com essas novas embarcações, com essa segurança jurídica, com obrigações contratuais que vão constar em razão dessa licitação, nós possamos atender outros pleitos da sociedade, como um aumento no número de pontos físicos de venda, né, facilitar essa venda de passagens tanto no aspecto físico, disponibilizar a venda de passagens pela internet e também promover a facilidade com relação ao pagamento, né, podendo ser pago com dinheiro, com cartão de débito, com cartão de crédito, em atendimento aos direitos do consumidor. O Ministério Público reforça que mesmo depois de concluído o processo licitatório e escolhidas as empresas que atuarão na atividade, os trabalhos de fiscalização serão continuados. Isso vai abrir um leque de opções para que outras empresas possam competir com as que estão aqui também poderão competir se preencherem os requisitos exigidos pelo edital, mas a oportunidade de abrir o leque para outras empresas vai trazer uma qualidade melhor no transporte. E isso vai também ser, claro, motivo de fiscalização, não é porque ele citou que deixou de se fiscalizar, claro que se vai continuar fiscalizando. Para o Ministério Público, isso daí foi uma grande vitória. Uma vitória para todo mundo, a promotora tem razão. Problema histórico, como a gente falou ainda há pouco, tudo indica que o serviço vai ser melhorado. São mudanças significativas, são várias as mudanças, você viu na reportagem do Ciro, várias mudanças, questão da comodidade da compra de passagem, entre outras. A gente vai acompanhar aí o processo para ver como que vai acontecer e ver se na prática, de fato, a gente vai ter ali vários problemas resolvidos relacionados ao transporte. Em especial, a gente falou no começo, só para reforçar, no ferryboat, tá bom? Que é essa travessia que é feita aqui de São Luís, em especial para a Baixada Maranhense. Então, a gente espera que realmente as coisas melhorem. Tudo indica que haverá uma melhoria no setor, né? E as pessoas, os usuários, com certeza, agradecem. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18. A gente vai falar sobre o pagamento do auxílio emergencial agora. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. A Caixa Econômica Federal acredita hoje o auxílio emergencial para cerca de 7 milhões de beneficiários, todos fora do programa Bolsa Família. Nesta etapa, 5,2 milhões de trabalhadores do primeiro lote, nascidos em setembro e outubro, recebem a terceira parcela. Os recursos serão liberados em um primeiro momento por meio da poupança social digital, de maneira escalonada, conforme o mês de aniversário do trabalhador. Saques e transferências serão liberados em datas posteriores. O Ministério da Educação definiu um protocolo de biossegurança para a retomada gradual das aulas nas instituições do Sistema Federal de Ensino, como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e diz que o cronograma de retorno das atividades deve ser orientado pelo governo local e pelas autoridades sanitárias. Será realizada nesta sexta-feira a primeira sessão do Júri Popular após a retomada das atividades presenciais no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís. Para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus, o Salão do Júri passou por sanitização, além de alteração na disposição das cadeiras, onde sentarão os jurados, marcação de poltronas e sinalização do solo para garantir o distanciamento entre as pessoas. Hoje, inclusive, a volta do Tribunal do Júri, as reuniões lá no Fórum Desembargador Sarney Costa, já com essas medidas sanitárias aí que a gente anunciou, com algumas adaptações, portanto, lá no Fórum.
Mandar um abraço pro pessoal que acompanha a gente no YouTube. Olha que tem muita gente que acompanha a gente lá no YouTube, revê inclusive o nosso Bom Dia Maranhão todos os dias lá. Mandar um abraço para o nosso amigo Elinaldo, que está acompanhando a nossa programação. Ele é de Pedro do Rosário, mas mora em Ceilândia e está acompanhando a nossa programação. Ceilândia, Distrito Federal, né? Mas acompanha a nossa programação lá pelo YouTube, tá bom? Dê uma passadinha por lá, tem as reportagens e tem todas as edições dos nossos telejornais também para você conferir e depois até compartilhar com os amigos. No próximo bloco, Silvan Alves vem aí para falar de segurança. E mais, Maranhão registra queda no número de queimadas, gente, no primeiro semestre. A gente vai falar sobre o assunto já já aqui no Bom Dia, hein? São 7h20, voltamos em instantes. São 7h23, de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Você vai lá no Instagram, no Facebook também, vai no YouTube também, registra lá qual é a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia, hein? Qual é o bairro aqui de São Luís que você está. A gente vai mandar um alô para você, vai registrar aqui com certeza e com prazer aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá certo? Estamos de volta agora para falar de segurança. Informação não para aqui no Bom Dia. Participação agora de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Sextou. Sextou. Vamos lá, vamos em frente. Silvan, 2 pessoas, infelizmente, ficaram feridas em um acidente com 2 motocicletas na Avenida 13, no Marvão, em Pasto Lumiar. Eu só quero saber o seguinte, ali a gente sabe que tem um histórico de acidentes. Ontem o secretário de Saúde falou, ó, as pessoas voltaram a circular na cidade, aumentaram as internações por conta de acidentes. Não me diga que ali é por conta de retorno indevido que esse acidente aconteceu. Não, acertei ou errei? Não Dessa foi vez retorno não foi. Não foi. Dessa vez não foi retorno indevido, mas ali naquela região ali do Maiobão, há muitos acidentes por causa dessas manobras indevidas que são feitas nesse caso aí... Principalmente motociclistas. Motociclistas, né? Exatamente. Nesse caso aí, um dos motociclistas invadiu a preferencial. Essa avenida é uma das avenidas principais lá do Maiobão. Então, o condutor da moto, a moça estava retornando do trabalho, ela é funcionária de uma rede de supermercado, e ela estava naquela bis ali, quando ela descia na preferencial, ele saiu de uma das transversais e acabou atingindo a moto dela. E os 2 acabaram ficando no solo. 2 ambulâncias foram chamadas lá, teve o pessoal do BPRV, que é o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, que estiveram fazendo lá o boletim de ocorrência, e os 2 foram levados para o hospital mais próximo, no caso, o Hospital Clementino Moura, que é o Socorrão 2. Silvan, tem um caso que aconteceu lá em Caxias, a polícia conduziu para a delegacia um adolescente e um homem por porte ilegal de arma de fogo. Eles também estariam com munição, e chama a atenção nesse caso a forma que eles encontraram para se livrar da munição. No caso, o adulto. O que ele fez? O adulto, exatamente. Foi inusitado, né, Adalberto? Porque a partir do momento em que a polícia fez a abordagem, os policiais fizeram a abordagem, no caso, esse homem, no caso, o adulto, ele tentou engolir as munições. Né? Só não engoliu porque ele foi impedido. Os policiais eram 6 balas, calibre 38, né? Ele colocou na mão e estava tentando engolir essas 6 balas, imagina, e aí os policiais observaram, né, correram lá e acabaram impedindo, né, que ele engolisse. Ele estava tentando fugir, né, do flagrante e tal. E, já tinha visto casos de engolir droga, né? Sim, tem vários casos. Agora, bala é a primeira vez que eu ouvi falar. De bala? E ainda mais tipo de bala, pois é. E aí eles foram, de qualquer forma, foi feito auto infracional, no caso do adolescente, e ele foi autuado em flagrante. Tá legal, Silvan. Convém ressaltar, viu, Adalberto, que o simples fato do cara ser encontrado só com a munição, mesmo que ele não esteja com a arma, ele está passível de ser autuado em flagrante por porte ilegal. É bom lembrar. Bom final de semana, Silvan. Okay. Final de semana ainda as recomendações é para ficar em casa, né? Vamos tentar. E tal, né? Então, bom final de semana para você. Isso, para você também. Segunda de volta aqui no Bandeira 2. Com certeza. Tá. Bom dia, pessoal. Silvan Alves, com todo o seu carisma aqui, cedinho, 6 da manhã, com toda a sua equipe que chega na madrugada, gente, para fazer o Bandeira 2. Toda a equipe aqui reunida, já 6 da manhã no ar para você, com muita informação, tá bom? São 7h27, 7h27, vem comigo. Olha, os números, na verdade, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles mostraram que houve uma redução nas queimadas aqui no estado neste último semestre, comparado com o ano passado. O Eduardo Ericira tem os detalhes para nós, porque houve essa redução aí, mas na região amazônica, que o Maranhão faz parte, claro, os focos de calor foram os maiores, gente, dos últimos 13 anos. É muito, Eduardo. Pois é, Adalberto, é muito, né? A gente está aqui, ao fundo tem uma área de matagal, felizmente, graças a Deus, não está acontecendo nenhum tipo
de queimada, e a gente espera, né, torce para que não aconteça tantas queimadas assim. A gente sabe que o calor é um ponto fundamental, mas eu acho que pela imagem é possível perceber essa questão de focos de calor. Sol bem forte, né, brilhando logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. A gente percebeu até algumas chuvas, né, isoladas aqui na Grande Ilha de São Luís, em outras partes do estado, mas de fato o calor está bem forte, sol brilhando bem nessa sexta-feira, começando o fim de semana. Olha, Adalberto, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, mostraram que o acumulado de focos de calor no mês foi o mais alto dos últimos 13 anos. Dá para perceber aqui pela imagem, né? De acordo com o INPE, no mês de junho, mês passado, foram registrados 2.248 focos de calor na Amazônia. E aí o Maranhão está inserido, aí está dentro da área da Amazônia, não é isso? O número representa a maior alta registrada para o período. Nos últimos 13 anos ainda, segundo o INPE, desde 2007, quando o sistema de monitoramento detectou 3.519 pontos de queimadas em junho daquele ano, ainda naquela época, e esse ano foi o segundo desde 2007, né? Na primeira quinzena, no mês passado, 5 estados já haviam registrado aumento de focos de calor em comparação ao mesmo período, isso sim aí do ano passado, de 2019. E aí o Maranhão não está inserido entre esses 5 estados, apesar do calor muito forte, mas o Maranhão não está inserido, segundo o balanço feito pelo INPE. Esses 5 estados que já registravam calor maior do que o mesmo período do ano passado são Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Normalmente o pico de queimadas no bioma acontece entre julho e agosto, que é justamente esse período que a gente está agora. Por conta disso é preciso ter essa preocupação, não só em relação à questão do calor, há outros fatores também, o próprio fator humano, às vezes a irresponsabilidade das pessoas que contribuem para essas queimadas, e a preocupação é maior nesses meses de julho e agosto, isso em toda a área da Amazônia Legal. Aqui no estado do Maranhão, lá no município de Caxias, a Operação Maranhão Sem Queimadas mobilizou o 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Vamos acompanhar como é que tem sido esse trabalho. A Operação Maranhão Sem Queimadas também mobiliza o 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Caxias, na região leste do estado. Já está aqui fazendo uma reunião, né, com alguns órgãos municipais, como a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, também o pessoal da Secretaria Municipal de Segurança, e trazendo também o pessoal do Pacto pela Paz para participar aqui de uma reunião que a gente vai lançar aqui também, antecipando a Operação Maranhão Sem Queimadas. Já está antecipando aqui com a Operação Corta Fogo, né? Quando chega o mês de julho, a atenção dos órgãos de combate a incêndio é redobrada por conta do início de queimadas na região. A ação humana que se intensifica no mês de agosto, seguindo adiante nos meses de setembro, outubro e novembro, o chamado BR-OBRO. Até o fim do ano passado, o Maranhão ocupava o 6º lugar no ranking nacional no número de focos de queimadas. Além da Operação Maranhão Sem Queimadas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente criou e coordena a Operação Corta Fogo. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de não provocar a queima descontrolada em um período de ventos fortes e alta temperatura. Contamos também com o apoio da Secretaria de Agricultura, que tem procurado usar a sua patrulha de máquinas, ajudando a população rural e evitando o fogo. Não ateiem fogo, principalmente em lixo, que gera muito dióxido e monóxido de carbono, e essas substâncias tóxicas prejudicam em muitas pessoas no sistema respiratório que estão se recuperando do Covid. Pois é, Adalberto, a gente viu aí importante esse trabalho dos bombeiros militares, mas é importante também essa ajuda da população. A gente sabe que não é só, como eu falei anteriormente, essas ondas de calor, esse forte calor que acaba ocasionando essas queimadas, mas também a própria ação humana e responsabilidade, às vezes, do ser humano, das pessoas, acaba ocasionando também essas queimadas. É preciso que a população também tenha conscientização. Em meio a essa pandemia, as dificuldades aumentam ainda mais, então é preciso conscientização das pessoas de todas as partes. Olha, no Maranhão, só para finalizar, Adalberto, ainda falando sobre o Maranhão, segundo os números do INPE, houve uma redução de 26% no número de queimadas no semestre deste ano, em comparação aí ao ano de 2019. Nesse primeiro semestre de agora de 2020, em comparação a 2019, uma redução de 26% no número de queimadas, é um número satisfatório. No ano passado foram 1.838 e este ano, de 1º de janeiro até ontem, esse balanço é bem recente, de 1º de janeiro até ontem, foram 1.350. Este ano, 1.350, no ano passado foram 1.838. A gente volta no estúdio com você, Adalberto Melo, desejando uma sexta-feira e um final de semana de muita luz a todos nós.
Com certeza, Eduardo. Muita luz, muita consciência. Obrigado, Eduardo Ericeira, aí trazendo informações. Lembrando que esses dados do INPE, gente, como o Eduardo falou, são bem recentes. Até ontem o levantamento foi de 1º de janeiro até o dia de ontem, exatamente dia 2 de julho. Mas a preocupação principal é que na nossa região aqui, o foco das queimadas principal se dá quando? Nos meses de julho e agosto, como foi visto na reportagem. Então é preciso ficar atento, é preciso que cada um faça a sua parte, porque a preocupação principal agora é nesse começo do segundo semestre. São 7 horas e mais 33 minutos. Eu pergunto para você que está em casa, você que já está no trabalho, será que vai chover, amigo? Hoje é sexta-feira. E aí? Sol, chuva, como é que vai ser? Em São Luís, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A mínima, 25 por aqui. Agora a máxima, 31. E aquele abafado, como a gente chama aqui na região, né? Aquela sensação de calor o tempo todo. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, tempo parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá, a mínima de 20 graus e a máxima 35, mais alto ainda, hein? Se a máxima em Imperatriz é 35, a sensação térmica lá em cima, mais ainda, né? Você sabe disso. Agora da região aqui Tocantina, a gente vai para a região dos Cocais, porque lá em Caxias hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva, mas uma chuva isolada, tá bom? A mínima 21 graus e a máxima 32 graus, continua muito quente em todo o Maranhão. Isso é uma parceria nossa com o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, portanto, são pesquisadores nossos. A gente valoriza a prata da casa aqui, os pesquisadores do Maranhão, um trabalho fantástico que é feito lá na Universidade Estadual do Maranhão pelo pessoal do LabMet. A previsão do tempo agora para Bacabal, Balsas e Barra do Corda. Começar em Bacabal, por lá céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada. Olha a mínima, 23 e a máxima 33 graus. Região Sul, um abraço aos amigos aí em Balsas, os produtores rurais que acompanham a nossa programação, que acordam cedinho, o pessoal que trabalha duro aí, acorda cedo e acompanha o nosso Bom Dia aqui pelo Sistema Difusora de Comunicação. Em Balsas, mínima de 20, máxima de 35, tão quente quanto Imperatriz hoje, né? A máxima aí. E por lá em Balsas, a possibilidade... Vamos voltar para Balsas, porque a gente não terminou ainda. Balsas, só para dar previsão? Isso. Lá em Balsas, hoje, a gente tem tempo nublado, gente. Balsas com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva lá em Balsas, ok? Agora a gente vai para Barra do Corda. Em Barra do Corda, a mínima de 20, a máxima de 34 graus. Barra do Corda com o tempo parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva. A mínima é de 20 e a máxima é de 34 graus em Barra do Corda, tá bom? Vamos mudar de assunto, são 7 horas e 35 minutos. 7h35, você ligado no Bom Dia, em vários bairros aqui da capital, o pessoal já voltando às atividades normalmente, os amigos aí, né, voltando para o comércio aí dos bairros e acompanhando a nossa programação. Chegando agora para trabalhar, um ótimo dia para você, para o senhor, para a senhora que acompanha a nossa programação, para você e para a sua família. Muita paz e muita saúde, hein? Vamos falar sobre o pagamento das parcelas do auxílio emergencial. O pagamento de mais 2 parcelas extras desse auxílio foi anunciado recentemente pelo governo federal e deve aumentar aí em quase 33% a renda domiciliar dos maranhenses. No Maranhão, segundo a pesquisa, foi repassado o valor de R$ 1.232.000 somente no mês de maio, de benefício pago dentro do auxílio emergencial. A PNAD Covid-19 mostrou que quase 5 milhões de maranhenses, o que representa aproximadamente 68% da população do estado, foi beneficiada com o repasse. Bem, os dados divulgados pelo IBGE, eles são com base nos critérios que foram estabelecidos pelo governo. Então você tem aqueles que estão desempregados, aqueles que estão trabalhadores autônomos que ficaram com renda ou sem renda, microempreendedores individuais, ou seja, foi focado para os estados de menor renda da nossa população realmente. E esses critérios de análise ficaram a cargo da Caixa Econômica Federal. O repasse em maio foi feito notadamente para aquelas pessoas de renda mais baixa, com rendimento mensal que não ultrapassava os R$ 550, o que representava 82,5% dos recursos. O grande passe do governo era a tentativa de reduzir novamente, né, esse benefício, né? Voltar àquela proposta dos R$200, né? Porém, como tem a amarra dos 600, o governo, através do ministro Paulo Guedes, vem tentando costurar uma alternativa, né? Que seria escalonar o pagamento, né? Ou seja, pagar aquela parcela de 600 em 2 ou 3 vezes. Recentemente, o governo federal anunciou o pagamento de mais 2 parcelas de auxílio emergencial. Por conta disso, o IBGE vai seguir realizando os levantamentos. É importantíssimo destacar que se você for contactado pelo IBGE por telefone, porque nós estamos trabalhando de forma remota,
você preste as informações, porque isso que vai possibilitar que as autoridades observem se essas políticas estão sendo bem focalizadas. E aí pode surgir uma dúvida na pessoa que foi contactada. Mas será que realmente é alguém do IBGE? Porque a gente sabe que tem essa questão de golpe. Se você foi contactado, alguém dizendo que está fazendo uma pesquisa do IBGE, você pode pedir que ela ligue e retorne depois, se você ficar em dúvida. E você tem duas opções. Você pode ir no portal do IBGE, que é o respondendo.ibge.gov.br, e confirmar a identidade daquela pessoa, ou ligar gratuitamente no número 0800 721 8181, onde você pode confirmar tanto a identidade daquela pessoa que está ali ligando, quanto aquele número de telefone. Mas o mais importante é que as informações sejam prestadas para que a gente continue divulgando essas informações indispensáveis nesse momento de pandemia. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. Um abraço você que acompanha nas redes sociais. Dulce Santos, Nona Sagil, Bernardo Costa ligaram com a gente, Manuel Filho também. O Carlos Moraes está com a gente ligado e o Márcio Antônio está lá no Rio de Janeiro, rapaz, na cidade maravilhosa, acompanhando pelas redes sociais o nosso Bom Dia. Próximo bloco vem aí, hein? Promulgada a emenda que adia eleições municipais para novembro. Confira uma entrevista com especialistas sobre as principais mudanças. E mais, Hildon Marques pode ficar inelegível para 2020. Assunto para John Coutrinho no quadro de política. Já um instante só. De volta, são 7h42 em todo o Maranhão. Você ligado aqui no Bom Dia. Vamos falar de política agora. Hoje a gente vai ter que se virar aqui porque a pauta está extensa. Vamos tentar zerar a pauta, John? Vamos lá. Vamos lá. A gente começa falando sobre o Hildon Marques, que pode ficar inelegível para 2020, John? Pode ficar sim. Tema recorrente lá em Imperatriz é essa candidatura do Hildon Marques, né? Isso acontece todos os anos. Bom, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Adalberto, confirmou, por exemplo, o indeferimento da candidatura dele para deputado, né, na eleição passada. O Hildon Marques foi candidato a deputado federal na eleição passada e uma decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, confirmou, né, o indeferimento da candidatura dele, uma decisão já do TRE. E por conta disso, a gente sabe, né, que por conta disso torna o Hildon inelegível. O que acontece? Por que desse indeferimento? O Hildon foi condenado porque na época que ele foi interventor lá em Imperatriz, já foi prefeito, também foi interventor, ele distribuiu cestas básicas na época do Natal com material da merenda escolar. Olha só que absurdo, né? Pegou o material da merenda escolar e formou as cestas básicas de Natal e distribuiu à população. É claro que ele foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa, né, e outros crimes. E por conta disso, por conta dessa condenação, ele já vem enfrentando uma série, né, de obstáculos na Justiça todos os anos. É uma batalha judicial. E aí, por conta disso, Adalberto, o TSE confirmou o deferimento e ele pode ficar inelegível. Entendi. Para concluir, o que acontece? Ele pode fazer o pedido de registro de candidatura esse ano, né, e a Justiça vai analisar. Os advogados dele alegam, né, que essa inelegibilidade é de 2011, já completou os 8 anos, ou seja, ele não teria mais inelegível. Por outro lado, avalia-se que passa a contar de 2017, portanto, Entendi. Por isso ele estaria inelegível este ano. Ô, John, a Justiça mandou excluir perfis que utilizam o nome da ex-governadora Rosiana Sarney. Explica para nós. Em época de fake news, de projeto de fake news na Câmara Federal, se discutindo tanto esse assunto, né, Adalberto, algumas pessoas começaram a criar perfis com o nome da governadora. E muita gente acreditou que era ela, não é? Que era a ex-governadora Rosiana Sarney, tanto no Facebook quanto no Instagram, que estaria apostando. A defesa dela, os advogados, Ana Grazielli, ingressou na Justiça e o juiz Sebastião Bonfim, da 12ª Vara Civil aqui da capital, determinou a exclusão desses perfis falsos, que não são da governadora Rosiana Sarney. A gente tem um VT sobre isso? Temos o VT em que ela formou, fez vídeo, né? Ela fez um perfil oficial, agora ela tem um perfil oficial, para distinguir dos perfis falsos. Ela já até divulgou um vídeo, né, ontem, do perfil oficial, vamos acompanhar. Olá, gente, estou passando aí para dar um oi para todos vocês. Hoje acordei precisando de um aconchego.
precisando de conversar, precisando assim de ver gente. Mas estamos em casa, eu já tenho mais de 60 anos, portanto, estou respeitando a minha idade. Só queria dar um abraço em todos vocês, dizer que vamos nos proteger, continuar nos protegendo e que, se Deus quiser, vamos sair o mais rápido possível dessa pandemia aí chata, né? Se Deus quiser. Olha, foi promulgada ontem pelo Congresso Nacional, você sabe, né, João, a emenda que adia as eleições municipais para novembro. Aqui no Maranhão, o Tribunal Regional Eleitoral já está adequando aí o calendário e trabalhando com os novos prazos. Vamos ver. O texto foi promulgado na manhã desta quinta-feira, após ser aprovado em 2 turnos em votação na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição, que também foi aprovada no Senado, determina que os 2 turnos das eleições municipais deste ano serão adiados para os dias 15 e 29 de novembro. A PEC define também o período entre 31 de agosto e 16 de setembro para a realização das convenções, para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre as coligações. Ficou para 26 de setembro o prazo final para registro dos candidatos. Após a data, começa a propaganda eleitoral no rádio, na TV e também na internet. Como praticamente já está definida, já estão definidas essas datas do primeiro e segundo turno para 15 de novembro e 29 de novembro, com certeza essas datas vão avançar também, entendeu? É claro que aquelas datas que já venceram, essas ficam consideradas preclusas, né? Essas evidentemente não tem mais como voltar atrás. Os deputados também definiram que caberá ao Congresso avaliar sobre um prazo ainda maior em cidades que apresentarem altos índices de Covid-19. O presidente do TRE no Maranhão também explica que, para isso, é preciso uma provocação do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Essa provocação precisa ser feita pelo Tribunal Superior Eleitoral no momento em que ficar constatado essa dificuldade, ou essa incidência maior, assim, do Covid em determinadas cidades, entendeu? O Tribunal Superior Eleitoral, naturalmente, através de pareceres técnicos, vai fazer uma informação e uma solicitação ao Congresso Nacional. Este advogado especialista em direito eleitoral diz que o novo calendário não trará prejuízos ao processo e que foi, sim, uma medida necessária. A decisão de prorrogar a eleição não foi uma decisão pela mera vontade das pessoas, foi para preservar a saúde dos eleitores, né? Então é uma medida correta, porque existe essa pandemia, uma pandemia que está causando muitas mortes, muitas infecções e ainda estamos no pico da pandemia, então foi uma medida acertada. Adalberto, e o senador Everton comentou, né, se pronunciou sobre a promulgação da mudança no calendário eleitoral. Vamos acompanhar. Venceu a sensatez, venceu a luta pela vida e a minha fala hoje é de agradecimento, porque esta vitória é uma vitória construída com vários acadêmicos, com vários especialistas, cientistas e é a vitória do povo brasileiro, de se mostrar que mesmo no momento difícil, onde nós estamos, todos perplexos e, ao mesmo tempo, firmes na luta contra o Covid-19, e aqui eu aproveito para me solidarizar às mais de 60 mil famílias, pessoas que perderam os seus entes nesta guerra, que, repito, de um inimigo invisível, deputado Irã. Eu, conversando com o deputado Juscelino Filho, que aqui está, do nosso estado do Maranhão, falava que o mais importante nesse momento, o prioritário é o calendário da luta para salvar vidas. O senador Everton tem toda a razão, a vida em primeiro lugar. Ele foi, inclusive, relator da PEC lá no Senado, você lembra? A PEC que tramitou em tempo recorde, 2 semanas nas 2 casas e já foi promulgada, João. É isso, Adalberto. E o ministro Luiz Barroso, presidente do TSE, também comentou sobre a mudança no calendário eleitoral. Vamos conferir e acompanhar também. Vamos ver. Eu singularizaria o fato de que a promulgação da emenda constitucional número 107
é a celebração de algo que, no fundo, nós desejávamos que não tivesse acontecido, porque nós estamos precisando adiar as eleições em razão de uma pandemia que só no Brasil já levou mais de 60 mil vidas, e também eu me associo à manifestação de solidariedade a todas as famílias que padecem perdas, como lembrou da tribuna o senador Everton, que, aliás, conduziu com maestria no Senado Federal a aprovação dessa emenda. Como o próprio ministro Barroso falou, Adalberto, o senador Everton teve um papel importante e fundamental nessa articulação, não só com o Senado, também com a Câmara. É importante destacar que o senador Everton já foi líder do PDT e contra-deputado federal, tem uma ótima relação com o presidente Rodrigo Maia, e a partir, né, desse entrosamento, ele conseguiu, portanto, agilizar também com a bancada do PDT, que votou em fechou questão, e outras bancadas no sentido de agilizar essa votação. Portanto, já passa a vigorar. Vocês podem perguntar, mas por que não há sanção presidencial? Porque é uma PEC, né? Não precisa passar pelo presidente da República. Então está promulgada e agora é cumprir. Aí você vai perguntar, Adalberto, aos telespectadores, como vai ser o calendário eleitoral? É o calendário antigo, você bota mais 42 dias para frente. Ou seja, então, a mudança aí em torno de 42 dias são aí as etapas a serem cumpridas pelo novo calendário eleitoral, definidas as datas. Obrigado, John. Até segunda. Até segunda. John Coutrinho, nosso colunista de política, gente. São 7 horas e 52 minutos. Agora, aqui no Bom Dia, eu converso com o advogado Bertoldo Rego sobre as principais mudanças após a promulgação da PEC das eleições. Ele está comigo ao vivo aqui, participando com a gente. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu queria já perguntar inicialmente em relação àqueles prazos de desincompatibilização, por exemplo, já vencidos. Eles vão ser reabertos? Bom dia, doutor Bertoldo. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que estão acompanhando o jornal Bom Dia Maranhão. A PEC ela deixou bem clara que os prazos que se encerraram antes da promulgação da emenda condicional e da sua publicação, a emenda foi publicada hoje no Diário Oficial da União, eles estão preclusos, ou seja, eles estão encerrados. Então, quem teria que se descompatibilizar antes do dia 4 de julho não poderá mais realizar. É importante dizer também que as condutas vedadas, que tem como data 4 de julho, foram prorrogadas de acordo com a nova data das eleições, ou seja, 14 de agosto. Bom, em relação a essa alteração que houve quanto ao texto original, passando lá pelo Congresso Nacional, quando saiu do Senado, tinha uma observação sobre a Justiça Eleitoral se manifestando quanto à mudança das datas em alguns municípios, dependendo do estágio em relação à Covid-19. Agora, além da provocação da Justiça Eleitoral, mas há necessidade de passar pela Casa Legislativa também? Na verdade, ficou autorizado na emenda constitucional que, por meio de uma provocação da Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional poderá emitir decretos legislativos alterando a data das eleições em municípios onde não houverem condições sanitárias para se realizar o pleito eleitoral. Então, será apenas necessário decretos legislativos, não vai precisar de uma nova emenda constitucional. E a data máxima para a realização das eleições é 27 de dezembro. Bom, há uma permissão agora pela própria PEC de que no segundo semestre desse ano, as prefeituras realizem, por exemplo, campanhas relacionadas à Covid, propagandas institucionais relacionadas ao enfrentamento da Covid, não é? Mas é preciso que os gestores fiquem atentos para que essa campanha não caracterize em nenhum momento, essa campanha que é de saúde, digamos assim, uma antecipação de alguma campanha eleitoral de um candidato que queira se reeleger. Enfim, é preciso ter cuidado com o discurso que vai estar nessa campanha, ou não? Isso. Nós temos as condutas vedadas e uma delas é a proibição de propaganda institucional 3 meses antes da eleição. Na PEC ficou ressalvada a questão das propagandas feitas pelos municípios quanto ao Covid. Essa, sim, está autorizada. No entanto, qualquer outra propaganda institucional que não trate do Covid, ela fica proibida a partir da data de 14 de agosto. Bom, há um outro dado relacionado também aqui à legislação quanto aos prazos eleitorais que não tenham transcorrido a data de promulgação. Em relação especificamente a essa data, o que a gente pode dizer desse calendário a partir, por exemplo, da próxima semana? Qual é o próximo prazo que está a vencer nesse calendário que foi alterado? Olha, a gente tem um prazo muito importante na data de amanhã, que é 4 de julho.
Nesse período, por exemplo, os pré-candidatos estavam proibidos de participarem de inauguração de obras públicas, assim como estaria proibido o repasse de recursos da União e Estado para municípios através de convênios, e também a administração pública não poderia nem nomear e nem exonerar servidores sem justa causa. Esse prazo ele foi estendido, saiu do dia 4 de julho para 14 de agosto. Advogado Bertoldo, obrigado pela entrevista aqui no nosso Bom Dia Maranhão, obrigado pela participação. São muitas as mudanças, em outro momento a gente vai voltar a falar sobre algumas delas. Obrigado. Agradeço, obrigado a todos. Aí, portanto, algumas das alterações feitas por essa PEC, a proposta de emenda à Constituição, promulgada ontem, gente, lá no Congresso Nacional, e eu repito, tramitou em tempo recorde, 2 semanas nas 2 casas. Um abraço para o Alexandre Brusac, a Neuza Tavares, Araújo Costa, a Neuza Tavares, a Lucinéia, a Lu e o Manuel Filho também acompanhando pelas redes sociais do nosso Bom Dia. Bom Dia Maranhão termina agora, gente. Outras notícias você confere do nosso Portal M10. O final de semana cheio de muita paz, muita consciência, muita luz para você, para sua família, tudo de bom. Segunda a gente está de volta por aqui depois do Bandeira 2. Vem aí o primeiro impacto. Tchau, tchau. Bom final de semana.